Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai dar sequência ao nosso mini curso de eletrônica, né? E como eu disse no vídeo anterior, hoje a gente vai estar falando sobre resistores. Mas antes de mais nada, pessoal, eu quero estar aqui agradecendo todos os meus inscritos, pessoas que estão acompanhando a gente aí com todo carinho e respeito. Meu muito obrigado a todos vocês, um forte abraço. E quero agradecer também você aí que não é inscrito, né? Queria se inscrever no canal da gente para dar uma força aí. E você também que está fora do Brasil, muito obrigado por estar acompanhando a gente aí. Então é isso, pessoal. Não vou me estender muito aqui, porque eu quero explicar bastante detalhe a respeito de resistores para vocês, então quero fazer um esforço para essa aula não ficar tão extensa, né? Então vamos direto para o Proteus aqui na simulação, para que assim a gente possa estar entendendo melhor o funcionamento desse componente que, como já disse, é um componente extremamente utilizado no mundo da eletrônica analógica. Quero também estar apresentando algumas imagens para vocês frisar melhor, né, o entendimento do funcionamento desse componente, fazendo várias comparações, para que assim vocês possam estar entendendo melhor. Você aí que sempre teve vontade de aprender eletrônica de uma maneira simplificada, não deixe de se inscrever no canal, para marcar o sininho aí, para estar sendo notificado assim que a gente postar outro vídeo, que eu sei que você não vai se arrepender. Essa maneira que eu vou ministrar esse curso de eletrônica, pessoal, é uma maneira seguindo a evolução de um circuito eletrônico. Então, vou passar primeiro pela parte da fonte, a fonte vamos dizer assim, de manipulação dessa energia para a transformação de corrente alternada para corrente contínua, assim como já comecei a explicar na aula passada. E depois a gente vai adentrar então em vários outros circuitos, como por exemplo circuitos inversores, circuitos de fontes mais sofisticadas, né? Amplificadores, saber como funciona um amplificador e assim por diante. E até entrar também no mundo das televisões, né? Televisão dessas mais antigas, né? Para vocês entenderem como é que começou essa história toda. Mas então é isso, pessoal. Vamos direto então para... Vou começar mostrando para vocês algumas imagens referente ao componente resistor, para que assim vocês possam então não só entender o funcionamento desse componente, mas também estar identificando ele no esquema, no diagrama esquemático, né? Porque um bom técnico, ou seja, uma pessoa que domina o mundo da eletrônica, ele tem que necessariamente dominar, ou seja, interpretar o esquema elétrico, né? Porque não adianta nada você entender o componente, coisa e tal, no seu aspecto físico e real, mas você não entender a simbologia dele lá no esquema, né? Então o diagrama esquemático é de suma importância o técnico entender perfeitamente como ler um diagrama esquemático. E à medida que for evoluindo no curso, você vai também tendo essa familiarização também como ler um componente no seu diagrama esquemático. Então é isso, pessoal. Vamos então começar então mostrando algumas imagens para vocês. Então, pessoal, é o seguinte, agora que estamos aqui, eu quero mostrar algumas imagens para vocês, para que vocês se familiarizem mais com esse componente, né? Então, como eu estava dizendo, aqui temos vários modelos de resistores, como vocês podem observar. Eles vão crescer nos seus tamanhos, e isso não significa, pessoal, que cresce na sua quantidade de resistência, e sim na sua quantidade em watts, né? Então, quando vocês veem um resistorzinho pequenininho isso aqui, ó, e outros maiores, significa que eles são maiores em termos de watts, não em termos de resistência. Em termos de resistência, um resistor desse daqui pode ser às vezes muito maior a sua resistência do que um resistor desse daqui. Uma coisa, pessoal, que muita gente confunde a respeito do resistor é o seguinte: como o próprio nome já diz, resistor, e fala, um resistor tem muita resistência. Então eu vou pôr um resistor de muita resistência para poder passar uma boa amperagem. E não é assim, pessoal, é ao contrário. Um resistor, enquanto mais resistência ele tem, ou seja, enquanto mais ohms ele tem, né, mais ele consegue absorver energia, né? Então, às vezes a pessoa se pergunta, mas o que seria então absorver energia? Então, para que vocês entendam, é como se fosse uma esponja, né? Então a esponja, você vai pingando água na esponja, você vai vendo que ela vai absorvendo, chega um ponto que essa esponja começa a pingar água, ou seja, ela começa a ficar encharcada e ela não consegue mais absorver. Então, no caso de um resistor, é muito parecido. Se você pega, por exemplo, um resistor de 10 ohms, também chamado de 10R, né, que é muito popular, um resistor de 10 ohms, ohms é a lei de ohms, né? Então, para a gente não ficar falando ohms, esse nome tanto ruim de falar, costuma se chamar
10R. Então resistor de 10 ohms a gente só fala só 10R. Então suponha-se que você tem um resistor de 10R, você vai e submete ele numa energia de 10 volts, né? Logo, esse resistor vai aquecer e bastante, né? Então por quê? Porque ele vai conduzir 10 volts, ele vai ter que absorver 10 volts em apenas 10R. Isso vai causar um aquecimento bastante excessivo nesse resistor. E, enfim, mais para frente eu vou explicar para vocês melhor como é que é esse processo, né? Então se você quer um resistor para poder, vamos supor, você vai fazer uma resistência que o objetivo é esquentar. Então você tem que pegar um resistor que seja de baixa resistência, porém de muitos watts, né? Como por exemplo uma resistência, por exemplo, de ferro de passar. É uma resistência que, se você pegar um multímetro e medir uma resistência de um ferro de passar, você vai notar que é na faixa de 10 a 15 ohms, né? E aí mesmo assim você injeta 110 volts nele, por esse motivo que esquenta muito. E aí a gente aproveita esse calor do ferro de passar justamente para poder passar a roupa. E assim também é feito fogão elétrico, né? E vários outros equipamentos que funcionam com esse procedimento, ou seja, usando resistência. É importante ressaltar que não confunda que todo fogão elétrico é nesse princípio, pessoal. Existe fogão elétrico e fogão de indução. Isso aí já é um outro tipo de funcionamento, já é bem mais sofisticado. Não tem nada a ver com resistência aquecendo. Mas então, deixa eu mostrar mais algumas outras fotos para vocês aqui, para vocês entenderem. Então quando você submete, pessoal, um resistor a uma voltagem muito alta, de acordo com a sua resistência, imagine que você coloca, por exemplo, naquele mesmo exemplo que eu acabei de citar, você injeta, por exemplo, 10 volts no resistor de 10R, vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai esquentar tanto que vai vermelhar ao ponto de vai acabar se queimando. Aí a pergunta é, tá, como é que eu faço para ele não esquentar? Aí você tem que colocar um resistor de maior watts, né? Ou seja, de maior potência em termos de watts. Se você quer esse objetivo só para ele esquentar, então você vai colocar um resistor de maior watts. Como eu disse, pessoal, é de suma importância a gente entender, ou seja, reconhecer um resistor num diagrama esquemático. Então, aqui temos um diagrama esquemático de dois modelos. Se não me engano, esse modelo aqui é o modelo europeu, se não me engano. Esse aqui é o modelo americano. Mas tanto um símbolo quanto o outro símbolo representa um resistor, né? Talvez mais para frente a gente vai falar um pouco sobre potenciômetros, ou seja, resistores que têm sua resistência variável de acordo com o gosto do usuário. Então a simbologia vai modificar um pouquinho, mas isso é um pouco mais para frente quando a gente vai falando sobre potenciômetros e trimpotes, enfim, resistores variáveis. Mas só para que vocês tenham uma ideia o que é um resistor variável, né? Que pode ser um potenciômetro, mas também pode ser um resistor variável através de luz, né? Então o LDR, como o próprio nome já diz, resistor dependente de luz, ele é um resistor que ele vai variar a sua resistência, né, de acordo com a incidência de luz na sua parte sensorial aqui, ó, né? Então é dessa forma que funciona o LDR. Enquanto mais luminosidade, mais ele vai diminuir a resistência, ele não vai aumentar a resistência, ele vai diminuir a resistência de acordo com a intensidade de luz. Só que é claro, vai chegar um ponto que vai chegar no seu limite, né? Ele não vai chegar a um ponto de curto-circuitar. É importante ressaltar isso, pessoal. E também quando ele está numa escuridão total, ele não vai ficar também totalmente aberto. Inclusive, é nesse sentido que caracteriza os LDRs, ou seja, você vai comprar um LDR, ele vai lá estar marcado na sua característica lá, se ele é de 5K, se ele é de 10K, né? Essa resistência indica que no caso no total escuridão, né? Sem incidência de luz, ele vai estar dando 10K. E quando incide luz então nele, ele vai diminuir esses 10K para 2K, 1K, depende da característica do componente em questão. Aqui nessa imagem, pessoal, eu quero enfatizar para vocês, deixa eu mostrar um pouco antes aqui, deixa eu ver aqui, esses resistores aqui, é chamado de resistor SMD. Os resistores SMD, pessoal, são resistores extremamente minúsculos. Eles têm resistores SMD que ele dá pouco mais de 1 milímetro de comprimento, né? E é dessa forma aqui que a gente identifica a leitura neles. Daqui a pouco eu vou estar mostrando aqui uma imagem para vocês de como identificar um resistor por cor, né? Que os resistores convencionais, eles são identificados por cor.
Então esse aqui, no caso, ele é identificado com o mesmo princípio, só que esse aqui os números são explícitos, né? Conforme vocês podem observar aqui, ó. Quando vocês vêem um resistorzinho SMD que tiver escrito, por exemplo, 104, significa que ele é de... igual tá aqui, ó. Essa questão aqui, pessoal, ó, isso aqui tá errado. Esse resistorzinho aqui não é de 10K. Isso aqui não é de 10K, esse aqui é de 100K. Para ele ser 10K, ele tem que ser um 3 aqui, ó, né? Porque esse quarto número aqui é colocado como multiplicador, ele é raro aqui. Isso aqui não é 10K, isso aqui é 100K. Porque se você colocar um 10, né, como esse 4 é colocado em 0, então é 4 0 que você vai colocar atrás do 10K, do número 10, né? Então logo 10 com 4 0 atrás se torna 100 mil. E como a unidade de medida de um resistor é ohms, ou seja, um R, né? Então são 100 mil R. Então costuma-se dizer o seguinte: a gente substitui a palavra mil pela palavra K, por esse motivo que se escreve 100K, 10K, 4K7, 2K2. É por isso que na linguagem técnica se usa esse termo: 1K, 2K, 3K, né? 4K7, 2K2, 3K3 e assim por diante. Mas lembrando que toda vez que vocês verem a palavra K aqui, isso vale também, pessoal, não só no mundo da eletrônica, mas como vocês vê, no mundo dos pesos também usa-se a letrinha K, né, para identificar mil. Por exemplo, quando você vai ver um peso de um quilo de sal, por exemplo, você vai lá, tá um K e um G, né? Significa que aquele K que representa 1000 e aquele G que representa grama. Então, se está 1 kg, já sabemos que é 1 kg, ou seja, 1 a 1000 gramas, né? Que é 1000 gramas equivalente a 1 kg. Então, no mundo da eletrônica, para identificar aqui esses valores de resistor, também usa-se a letra K para identificar o 1000. Então, toda vez que vocês vê na escrita 10K, 100K, 4K7, no caso um resistor de 4K7, repara que o K está entre o 4 e o 7, né? Então, se o K está entre o 4 e o 7, no caso de um resistor de 4K7, logo vai ser 4000, né? E 700. Por quê? Porque o K se lê 1000, então é 4000, e se o 7 vir imediatamente depois do K, é o mesmo que se fosse uma vírgula esse K, né? É mesmo se colocasse 4,7K, seria a mesma coisa. 4,7K é o mesmo que dizer 4700. Então vocês vão ver escrito dessa forma também, 4,7K ou 4K7, no caso de um resistor de 4K7, mas também pode ser 2K2, pode ser um K5, pode ser 3K3, é muito popular isso aí. E no caso de um resistor SMD que vocês verem 4 números em cima, né? Então vocês vão pegar o último número e vai usar como multiplicador, apenas o último número, igual está explicando aqui, ó, né? Bastante simples. O primeiro dígito vocês colocam, no caso aqui, ó, 3332, né? Então significa que, imagina pegar 333 com 2 zero atrás, né? Então vai dar o que? Vai dar 33.300. Por isso que colocaram aqui colocaram certo, 33K300. Então o valor de resistência ohmica desse resistor é 33.300 ohms. Aqui escreveram corretamente, porém isso aqui é errado. Então dessa forma, pessoal, deixa eu ver se eu tenho outras imagens que eu vou mostrar para vocês também. Ó, como eu disse, resistor convencionais, esses resistores que não são SMD, né, são conhecidos as cores deles por, ou seja, o valor dele em termos de resistência através das faixas de cor. E aqui, pessoal, entra uma certa dificuldade para quem está aprendendo eletrônica, que eu recomendo você fazer uma memorização. Que memorização é essa? Deixa eu mostrar aqui uma imagem que vocês vão entender. A memorização, pessoal, é memorizar com precisão e com rapidez essas cores aqui, ó. Se vocês reparar, essas cores, cada uma tem seus valores. Então, ó, o preto é 0, marrom, vermelho 2, laranja 3, amarelo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, cinza 8 e branco 9, né? No caso, o dourado 5% e o prata 10% de tolerância. Tolerância, pessoal, que diz é o quanto pode variar esses valores, né? Quando você pega um resistor, por exemplo, esse aqui é de 1K. Aí você fala, por que você já vê de princípio que esse aqui é de 1K? É sim, pessoal, porque imagina aqui, vamos imaginar aqui, ó. Esse aqui é marrom, né? Marrom, sabemos que marrom é 1, aqui, ó. Aí a segunda cor
vem preto. Então, preto sabemos que é 0. Então, marrom 1 com um 0 atrás, logo é 10. E no caso de um resistor, quando ele não é de precisão, ele só tem 4 faixas de cor. E o que se identifica o valor da resistência é só as 3 primeiras cores, quando ele não é de precisão. É importante ressaltar isso, pessoal. Um resistor de precisão, ele tem 5 faixas de cor. E os que não é de precisão, ele só tem apenas 4 faixas de cor, sendo que a quarta faixa de cor é o que especifica a tolerância desse resistor, ou seja, o quanto pode dar a mais ou a menos do valor que ele está expressado. Por exemplo, esse aqui é de 1K, por quê? Porque marrom é 1, preto é 0 e vermelho é 2. Então, se você pega um número 10 e coloca mais 2 0 atrás, né, logo você vai ter um número 1000. Né? É o mesmo também que pegar 10 e multiplicar por 100, né? Então 10 vezes 100 logo é 1000. Então não tem erro, é muito simples. A única complicação que eu percebo muitas pessoas que aprendem eletrônica, pessoal, é justamente em decorar essas cores aqui, ó. Mas isso aqui se tira um dia ou dois aí para poder decorar. Você faz aí pede para alguma pessoa ficar perguntando para você, marrom, aí você responde, é 1. Verde, você responde 5, e aí rapidinho você memoriza isso aqui de uma forma que você consegue ler um resistor com muita rapidez e eficiência. Então é muito importante você decorar esses valores aqui, ó. Quando nós estiver falando sobre capacitores, existem alguns capacitores de poliéster que também se identifica os valores dele através dessas cores, e é importante ressaltar que são os mesmos valores das cores. Então é isso, pessoal, é muito simples, conforme vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui uma outra imagem que eu posso estar mostrando para vocês, que é isso aqui também, ó. Aqui tem um resistor, ó, logo de cara dá para ver que esse resistor é de 25K. Por quê? Porque esse aqui é vermelho, então vermelho é 2, verde é 5, né? Com 3 0 atrás, logo 25.000. Então ele é de 25K por isso. Vermelho é igual a 2, verde é igual a 5 e laranja é igual a 3. Mas o número 3 da terceira cor a gente coloca em 0, né? Então ele é 25.000 ohms. Trocando a palavra 1000 pela letra K, fica 25K, né? Ou 25K ohms também. E a tolerância aqui é de 5%, por quê? Porque a quarta cor aqui é dourado, né? Então dourado é a cor que representa 5% de tolerância, ou seja, esse resistor, quando você pegar um multímetro e for medir ele, pode variar 5%. Esse valor aqui, cara, pode dar 25K com a tolerância de 5% a mais ou a menos. Então isso aqui é a tolerância dele. Temos aqui agora um resistor que, se você observar, ele tem 5 faixas de cor, né? Então é um resistor de precisão isso aqui. Porque como é que é o resistor de precisão? O resistor de precisão, pessoal, é um resistor que você vai, ele especifica quebradinhos. Por exemplo, um resistor de precisão, ele pode marcando, por exemplo, 465 ohms, né? Então as primeiras 3 cores é colocado em dígito. No caso aqui, ó, o amarelo sabemos que é 4, aqui é um 6 e o preto é 0. Então as 3 primeiras cores nós lemos só 460. E no caso aqui, como é laranja de novo, nós faz o que? Nós coloca 3 0, porque o laranja é 3. Então 460 com 3 0 atrás dá 460.000. Substituindo a palavra 1000 pela letra K, fica 460K. Então é dessa forma que se lê um resistor de precisão. Uma das coisas, pessoal, que confunde um pouco a pessoa que vai ler esses resistores é justamente de que lado eu começo a contar essas cores, né? Então normalmente a cor da tolerância ela costuma ser dourado ou prata ou sem cor, né? Existe a possibilidade de ter um resistor que tenha 5 faixas de cor, e tem outros também que tem até 6 faixas de cor, como é o caso desse daqui. É um resistor que ele marca até a coeficiência de temperatura. É um resistor de muitíssima precisão. Além dele ser de precisão, então ele tem também uma 6ª faixa de cor para marcar então o coeficiente da temperatura.
ou seja, o quanto ele pode estar variando aí sem estar danificando a peça, né? Mas isso aqui é muito raro, pessoal, muito raro mesmo vocês encontrar resistores desse jeito aqui. Para vocês fazerem seus projetinhos em casa aí, vocês vão encontrar só resistor assim, ó, ou seja, resistores simples de estar lidando com ele. Então creio que até aqui vocês entenderam então como que é que se lê um resistor pelas suas faixas de cor, né? E mais um lembrete aí, pessoal, lembra de decorar as cores. Se você quer aprender eletrônica, esse aqui é o primeiro exercício, decorar as cores, qual cor representa qual número. Então isso aqui não adianta você querer ir lá na frente. Imagina toda vez que você está lendo olhando uma placa aí de um circuito eletrônico, aí toda vez que você vai pegar um componente, você tem que estar abrindo um site que mostra isso aqui para você estar fazendo os cálculos, pegando calculadora. Então isso aqui não, se você memorizar o valor dessas coisas aqui, ó, vocês vão conseguir ler um resistor com rapidez extremamente rápido mesmo. Temos aqui também, pessoal, algum outro tipo de resistor que é chamado de resistor de fio, né? Esses resistores de fio costumam ser bem grandes, costumam ser resistor até de 15 centímetros, 10 centímetros, 5, enfim. São resistores grandes, resistores de fio. Eles têm, se você desmanchar um resistor desse, você vai ver que tem um bocado de fio enrolado nele, em forma espiral aqui, ó. Então são resistores que são feitos de bastante watts, ele para poder estar aquecendo, ou seja, é um resistor que eles aguentam trabalhar com uma temperatura bem mais elevada. Hoje em dia, pessoal, no mundo da eletrônica, da miniatura da eletrônica, né? É muito difícil estar visualizando, encontrando esse tipo de resistores. Porém, em algumas potências de amplificadores mais antigas, você encontra com muita facilidade esses resistores aqui, né? E depende também do tipo de circuito que você vai estar consertando. Aí, de repente você pega um transmissor, também alguns transmissores de FM costumam estar utilizando esse resistor de potência assim. Mas então, pessoal, é isso. Agora eu vou estar mostrando aqui no Proteus para vocês verem algumas explicação de como se comporta, né, um resistor, para vocês entenderem o comportamento de um resistor. Então agora que já estamos aqui no Proteus, lembrando da aula passada, pessoal, então temos aqui um gerador aqui de corrente alternada, né? E aqui nós passamos por uma ponte retificadora, e agora a gente vai acrescentar aqui uma resistência aqui, ou seja, para vocês entenderem um fator bem interessante, pessoal. Resistor não foi desenvolvido para poder estar reduzindo voltagem. É importante ressaltar isso aí. Um resistor ele foi feito para poder estar atenuando, ou seja, limitando a amperagem. Então vocês vão ver como é que isso funciona. Então vamos colocar aqui agora o resistor no Proteus, para você colocar o resistor. Peraí, deixa eu colocar ele aqui. Vamos colocar o resistor aqui e vamos colocar outro resistor aqui. Então, pessoal, o resistor no mundo da eletrônica é um componente extremamente útil, e vocês vão entender por quê. Porque o resistor, ele é um componente que através dele é onde você consegue fazer as divisão de tensão, né? Então no mundo da eletrônica analógica, assim como na eletrônica digital também, muitas vezes é utilizado o resistor para limitar a amperagem, mas uma das coisas, das funções mais utilizadas com resistor é justamente fazer divisor de tensão. É muito largo mesmo a faixa de uso nesse quesito de divisor de tensão. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou pegar aqui um sistema aqui para nós medir as tensões aqui. Vou pegar aqui um voltímetro e vou colocar ele aqui, puxar esse osciloscópio aqui um pouco mais para cá, para não atrapalhar, e vou colocar outro voltímetro, pessoal, bem aqui no centro aqui, ó, né, para vocês verem uma coisa interessante. Agora aqui eu vou dar um play aqui, vamos esperar aqui o sistema. Olha só, eu vou acrescentar aqui um capacitor. Eu sei que nessa aula que nós estamos falando sobre resistor, mas eu vou ter que acrescentar aqui um capacitor para a gente poder medir ali, né? E na próxima aula eu vou estar explicando então o funcionamento do capacitor. Bom, pessoal, então aqui
temos aqui um capacitor eletrolítico. Eu não vou explicar nessa aula o funcionamento do capacitor, porque não é esse o nosso foco de hoje. Vamos ver aqui agora, deixa eu determinar aqui o valor desse capacitor aqui. Eu vou colocar aqui 1000 microfarad para esse capacitor. A voltagem não vou especificar, porque aqui é só uma... Mas então, como vocês veem aqui, pessoal, olha o que está acontecendo aqui, ó. Aqui está marcando 108 volts, né? Ponto 4. Então, o que acontece? Por que está marcando só essa tensão aqui, pessoal? Justamente porque, como eu falei na aula passada, na junção, chamada de junção, né? Na junção dos diodos, eles têm uma perda aí de 600 a 700 milivolts. Então, nesse caso aqui, ó, observa que como são dois diodos, o pulso tem que passar por dois diodos para poder liberar o positivo aqui e o negativo aqui. Então, por isso que deu uma perda aí de 1 volts, ponto 4, 1 volts, ponto 6, né? No caso aqui, 108, no caso 1 volts, ponto 6. Então, mas isso não é isso que eu quero estar mostrando para vocês. Eu quero estar mostrando aqui para vocês entenderem agora. Deixa eu desligar esse osciloscópio aqui, porque nós não vamos precisar mais dele. Então, conforme vocês veem aqui, ó, o ponto de referência é o terra, né? O ponto de referência desse multímetro aqui e desse multímetro aqui é o terra aqui, ou seja, o negativo aqui. Então, repara o que está acontecendo aqui, ó. Aqui temos um resistor de 10K e aqui outro resistor de 10K, ou seja, de 10.000 ohms, e aqui outro de 10.000 ohms. Então, por que aqui está dando exatamente a metade da voltagem daqui, né? Justamente, pessoal, está dando a metade da voltagem porque esses dois resistores aqui, ó, são de valores iguais. Então, o que acontece? Esse 108 volts ponto 4 aqui, ó, se você for pegar um time daqui aqui, você vai encontrar o 108 volts ponto 4. Porém, à medida que essa energia ela é suprimida aqui nos resistores, e como no centro dos dois aqui tem um ponto de referência, ou seja, um ponto de medida aqui, então nós pega aqui, dá exatamente metade, justamente porque esse resistor aqui é exatamente igual ao valor desse aqui. A pergunta é, e se eu modificar o valor de um desses resistores aqui? Como é que a gente sabe qual é o valor da voltagem que vai dar aqui? Agora, pessoal, é que vem uma parte interessante. Mas para que a gente não estenda muito nessa aula, eu vou deixar para a próxima aula para a gente explicar isso aqui, que é uma parte um pouco teórica, para vocês entenderem, então, como é que a gente vai fazer esses cálculos, então. Por hoje eu vou ficando por aqui, porque senão essa aula vai ficar bastante extensa. Mas não perca a próxima aula, então. A gente vai terminar de falar sobre os resistores, como calcular esses valores aqui, para saber qual é a voltagem que é liberada aqui no centro. E assim vocês vão estar conseguindo então montar os seus primeiros circuitos aí de divisores de tensão. Como vocês viram, pessoal, trata-se de um componente bastante simples, né? Um componente muito fácil de entender o funcionamento dele, como eu disse. Então é isso, nos próximos vídeos a gente vai estar falando de outros componentes muito interessantes. Na primeira aula eu falei um pouquinho sobre diodos, né? Mas também não falei sobre indutores, né? Como por exemplo transformadores. Na aula que vem, pessoal, eu vou falar um pouco sobre transformadores, né? Por que um transformador funciona só com corrente alternada e não com corrente contínua. Então é de suma importância você também estar entendendo o funcionamento do transformador, porque é um componente de larga escala, ou seja, largamente utilizado no mundo da eletrônica. Mas é isso aí. Meu muito obrigado a todos que vêm acompanhando a gente até esse momento. Meu obrigado pela sua paciência e estar assistindo esse vídeo até esse momento. E que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo então.